Seu adolescente não arruma casa? Esse é o tema da live de hoje. Eu acho que vai ter muita gente comentando na live de hoje. Vamos ver. Bom, essa live faz parte de uma série chamada Adolescer, em que eu trago aqui transformações físicas e emocionais desse momento de transição aí da infância para o adulto, tá? Então, toda segunda-feira às 19h30 a gente tem essa live Adolescer. E o tema de hoje, né, a série chamada Adolescer. E o tema da live de hoje é: seu adolescente não arruma casa? Então, se você estiver passando por isso, já comenta aqui embaixo, que daqui a pouco eu venho ler os comentários de vocês. Eu já deixei até fixo aqui para quem estiver entrando o tema da live de hoje, tá? Então, quem entrou agora e ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Aqui nesse canal eu te ensino a entender por que seu adolescente está mudando tanto e a saber lidar com esse momento. O tema tá aqui embaixo: seu adolescente não arruma a casa? Vamos falar disso, né? Mas qual é o tema de hoje, né? Gente, eu geralmente olho pro lado, eu olho pra cá ou pra cá, porque eu preparo a live, tá? Então eu sempre dou uma olhadinha na minha cola e volto pra cá, tá? Então a gente vai falar hoje sobre varrer, tirar o pó, arrumar a cama, lavar a louça, tirar o lixo, tá? Afazeres domésticos. Não vamos falar sobre não troca o chuveiro, não arruma a tomada, não conserta a máquina de lavar roupa. Aí são situações mais elaboradas, não é disso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então nós vamos falar sobre os afazeres domésticos que todo mundo da casa tem que fazer, tá? Então se o seu filho não faz isso, não faz ali, ó, o beabá que cada um tem que cumprir dentro de casa, conta aqui pra mim que a gente vai conversar. Qual é o objetivo que eu tenho hoje na live? Te sensibilizar da importância do seu filho arrumar a casa. Então depois eu falo quais são as objeções, mas primeiro eu quero começar pela essa oportunidade, né? A maioria das mães pensam que arrumar a casa é, né, o que o filho arrumar a casa vai ser só para desafogar o tanto de coisa que você tem para fazer. E eu trago essa live com um outro enfoque. A minha ideia é te mostrar que você pedindo para ele arrumar a casa, você vai estar trabalhando responsabilidade, habilidades que ele vai usar no futuro, saber lidar com conflitos. O que mais que eu separei? Responsabilidade, valorização, oportunidade para aprender a lidar com conflito. Então, por incrível que pareça, o arrumar a casa, o fazer parte de uma equipe que está arrumando a casa, traz todo esse aprendizado, tá? E também te sensibilizar que o seu filho não vai fazer por livre e espontânea vontade. Então eu tenho muitas mães que me falam assim: nossa, Soraya, você acredita que meu filho não faz nada em casa? E aí eu pergunto: e você já sentou com ele, montou um plano para, né, como é que vai ser essa divisão? Não, eu espero que ele faça isso. E eu te conto, ele não vai fazer. Ele não vai ter essa iniciativa. 1% dos adolescentes tem iniciativa? Tem. 1%. Os 99% restantes não vão ter essa iniciativa. Ele precisa que a mãe chegue para ele e fale: olha, filho, precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E aí vocês vão montar aí a divisão que vocês acham importante aí na casa de vocês. Tá? Então não adianta eu ficar aqui me queixando que o meu filho não faz se eu ainda não tive esse tipo de conversa com ele. E hoje eu vou dar aqui uma ideia de como iniciar, né? Antes dos meus exemplos, eu queria trazer uma como é que eu falei? Uma objeção, né? Muitas mães falam assim pra mim: ai, Soraya, mas pra que eu vou pôr meu filho pra arrumar a casa, né? Eu tenho faxineira todo dia, pra quê? Então rebobina aí, volta aí um pouquinho da live e pensa nessas questões que eu te falei, tá?
responsabilidade, oportunidade de lidar com isso no futuro, né? Então, não vou dar spoiler. E saber lidar com conflitos, né? Então, pensa nisso, tá? Mesmo se você tem uma faxineira, mesmo se seu filho for filho único, que você adora servir, então você vai fazer tudo por ele. Bom, mesmo se você tiver um super conforto aí, acho importante sim o seu filho fazer alguma coisa aí na sua casa, tá? E a gente vai conversando. Então, eu vou começar primeiro com os exemplos, que eu sempre separo aqui do dia a dia. Enquanto isso, vou aguardando vocês comentarem aqui embaixo. Se vocês passam por isso, já passaram, tem medo de passar, enfim. Vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1 é o vídeo até de hoje, né? Então, quando o adolescente começa a arrumar as coisas, né? Por exemplo, arrumar a cama, ele não sabe arrumar a cama. É a primeira vez que ele tá lidando com aquilo, né? Então, na hora que eles vão arrumar, o lençol fica torto, fica aparecendo ali o lençol de baixo, fica meio que engruvinhado ali o lençol de cima, né? Então, fica aquela cama mais ou menos arrumada, né? Então, o adolescente começou a fazer parte da arrumação da casa. Ele vai lá e arruma a cama e não fica muito bonitinho. E a mãe vai lá e critica. Então, eu tive um adolescente que falou pra mim, mas tia, eu arrumo a cama, minha mãe fala que tá feio, então pra que eu vou arrumar? Então, assiste a aula de hoje, que lá eu deixo a dica de como eu orientei essa mãe a agir, tá? Então, cuidado, eles estão aprendendo. Assiste a aula, não, eu falei aula? Será que eu falei aula? Se eu falei aula, assiste o vídeo de hoje, tá? Que eu produzo aulas e aí eu confundo. Então ele está aprendendo. Então cabe a gente ter essa paciência de estar ensinando e não criticando esse comecinho, tá? Então esse foi o primeiro caso que eu lembrei. Segundo caso, a criança não sabe fazer nada e aí vai na casa do amigo passar o fim de semana. Chega lá na casa do amigo, ele não sabe nem separar o café da manhã dele. Então, muitas vezes as mães não enxergam que a gente está trabalhando a independência dele, a responsabilidade e a independência que ele vai assumindo com o passar do tempo. Então, hoje ele está aprendendo a lidar com a responsabilidade de ir lá na casa do amiguinho, não sobrecarregar a mãe do amiguinho, e amanhã ele vai casar e também vai saber fazer as coisas. Então, um exemplo que eu sempre trago são dois pacientes médicos que eu atendo, médicos formados, já fizeram faculdade, especialização, e não sabem arrumar cama. Gente, como assim? Um adulto não sabe arrumar cama. Não sabem arrumar a cama. Entenderam? Então, isso é uma construção que a gente faz agora, na adolescência. Tá? A gente vai treinando essa responsabilidade no filho. E terceiro exemplo que eu trouxe, esse aqui é para vocês pensarem em vocês lá no futuro, né? Meu pai tinha não, pelo amor de Deus, meu pai tem uma clínica e as meninas, algumas meninas, não era só uma não, algumas meninas me falavam que levavam a roupa, as meninas que trabalhavam como enfermeiras na clínica, que levavam a roupa para a mãe lavar. Quer dizer, já eram meninas grandes, formadas, né, especialistas ali na enfermagem, levavam a roupa para a mãe lavar, porque elas falavam que a mãe gostava de lavar roupa. Gente, elas não sabiam lavar roupa e iam lá levar a roupa para a mãe lavar, né? Então a gente precisa dessa construção agora na adolescência, tá? Pensando na independência deles lá no futuro e trazendo responsabilidades, tá?
para refletir, tá bom? Bom, então antes da gente entrar a fundo aqui na live, eu vou ler aqui os comentários de vocês sobre o assunto. Vamos ver. Eu não arrumo a minha, tia, Lala. Então vamos parar para pensar nisso, tá? O que é importante hoje, né? Você ir aprendendo isso. Amanhã você vai na casa da amiga. E aí vai chegar lá na casa da amiga. É legal a gente não deixar um peso para a mãe da amiga, né? Então se eu vou lá na casa da amiga, arruma minha cama, lava minha louça, né? Ajuda ali nos afazeres que eu sujei, com certeza a porta vai estar aberta para as novas oportunidades. Agora, se eu vou lá na casa da amiga, não arruma a cama, não lava a louça, dificilmente surgirão novas oportunidades. Só que para eu saber fazer isso lá na casa da amiga, eu preciso aprender a fazer isso lá em casa. Tá? E aí, você vai crescer e vai acontecer que nem eu, tá? Eu que nem você, lá. Eu me fui fazer, quando eu prestei medicina, eu fiz faculdade fora de casa. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui morar fora de casa. E tinham coisas que eu não sabia fazer. E eu já tinha mais de 18 anos. Então, a minha mãe e meu pai sempre foram aqueles ali que estavam presentes, fazendo tudo pela gente. Chegou lá, eu não sabia fazer. Então, a gente está preparando o filho para essa independência. Tá? Então, é importante ir pensando nisso, tá? Lá, pensando lá no futuro. Se eu não souber hoje, né? Depois eu não vou saber fazer. Andréia falou, boa noite, a minha filha não arruma nada. Então, Andréia, me conta se você já teve essa conversa com ela. O Zap deixou um coração. A Ione falou, boa noite. Boa noite, querida. Helena falou, a minha arruma quando está de bom humor. A Paula falou, a minha só arruma o banheiro porque senão eu desativo o banheiro dela. Então ela tem o luxo de ter um banheiro para ela. Legal. Então tem uma troca aí, né? O Léo falou, não creio que seja uma obrigação absoluta, mas espero ao menos a responsabilidade de querer ou tentar ajudar. André falou, eu ensino ela a arrumar a casa, no intuito de fazer para ela própria. Estou errada em fazer assim? Não. Você está pensando no que eu acabei de falar, né, há pouco. Então, pensando no futuro dela, né? A minha faz num relaxo só, a Sara falou. A Helena falou, então, aqui eu brigo, pois chego cansada do trabalho. Falo que todos têm que colaborar, pois não moro sozinha. Então é isso aí, a gente precisa trabalhar essa ideia com os filhos e com o marido, né? Então, essa ideia de que a mãe que tem que arrumar a casa, pelo amor de Deus, isso tem que parar, né? Então, o que a gente tem que entender é, todos nós moramos nessa casa. Então, cabe a todos trabalharem. Cada um vai fazer a sua parte, tá? Lá, eu vi que você entrou na live cedinho, eu percebi. A Helena falou, adolescentes de 16 e outra de 14. A Bianca falou, até... Isso. A Bianca falou assim, ó, até o arrumado bagunçado temos que elogiar. É isso aí. Então, se vocês forem assistir lá a minha live de confiante, tem confiante no título, tá? Que é para trabalhar, né, a confiança do filho.
uma das coisas que eu cito ali é a arrumação da casa, tá? Então eu vou trabalhando a autoestima do meu filho através dessas pequenas coisas, tá? Ai, filho, que bom que você arrumou sua cama. Ai, filho, obrigada por ter lavado a minha louça. Ai, filho, obrigada, né? Então eu vou trabalhando a autoestima do meu filho nesses pequenos detalhes que vão fazer super diferença depois no futuro, tá? E se o adolescente não quer aprender? Aí vem as divisões mesmo de tarefa, tá, Sara? Então vocês precisam sentar em casa e dividirem as tarefas, tá? Eu sugiro geralmente que o adolescente escolha o que ele quer fazer e depois vocês dividam o restante, os adultos, tá? A Lila falou boa noite. Deixa eu só voltar aqui com a Sara, né? Sara, o que você falou aqui do aprender, mas eu vou aproveitar esse seu comentário e falar assim, Soraya, e se meu filho não quiser fazer? Então, a live de hoje é para isso, tá? Então, lembra, sempre método POC, em todas as situações, sendo problema ou não sendo problema, Soraya, eu não sei lidar com essa situação. Aplique o método POC. Então, meu filho não quer arrumar a casa. Vamos aplicar o método POC e entender por que ele não quer arrumar a casa, que é o tema de hoje. Daqui a pouco a gente entra nisso, tá? Então, sempre aplicando o método POC para entender por quê, o que está por trás disso, tá? Samira falou, minha filha não faz nada se eu não pedir. Às vezes acaba esquecendo o que eu peço. Estou pensando em anotar o que ela tem para fazer. Você pode fazer aquelas escalinhas, né? Segunda tais coisas, terça tais coisas, e aí deixá-la independente para decidir ali o horário que ela quer fazer, né? Dar um pouquinho de independência, mas traçar as obrigações. Porque é o que eu falei, eles não vão ter a atitude de fazer isso por conta. E às vezes eles também não têm a organização mental de lembrar o que tem para fazer. Por isso é legal ter essa planilhazinha, tá? A Carolina falou, doutora Soraya, amo suas lives. Obrigada, Carol. Carol, me conta se você já implantou aí na sua casa alguma coisa que você aprendeu aqui nos conteúdos. Me conta, por favor. Vocês me ajudam, gente. Se vocês contarem, vocês me ajudam. Porque aí eu vou sabendo o que é útil, o que não é útil. E vou produzindo mais conteúdos, né? Acabei de ter uma ideia e vou anotar aqui. Fazer uma planilha, né? Planilha de afazeres. Montar mesmo, né? Montar uma planilha. A Lila falou assim, como dar responsabilidade sem ultrapassar? Você só vai ultrapassar quando atingir, quando existe o risco de segurança, tá? Para o seu filho. Então, essa é a única preocupação que você tem que ter, tá bom? E aí vai de acordo com a idade, né? Então, por exemplo, pro pequenininho ali, 8, né, 9 anos, é arriscado lavar a louça e quebrar e se machucar. Então, ele vai lavar a louça, mas você tem que estar ali perto. Fogão também, tem que ter um pouco mais de responsabilidade, talvez depois ali dos 15, depende da maturidade do filho, tá? Mas sempre com você por perto, tá? Então, sempre pensando na segurança do filho. Decalibros falou assim, minha filha de 14 anos só faz se eu deixar escrito. É isso aí, tá? Então, não dá pra gente esperar que eles tenham a livre, espontânea vontade de arrumar a casa. Por quê? Porque o adolescente só faz o que é gostoso. E arrumar a casa não é gostoso. Então, cabe ao... Lembra que eu brinco? O cérebro maduro da relação são as mães. Então, cabe a gente fazer ali uma planilhazinha que eu sempre... No meu curso eu falo disso. Fazer uma planilhazinha com as funções, tá? Cecília falou assim, insistir, falar, conversar, dar exemplo, até exigir, recomendar quando for na casa da amiga. Eu já falo logo, vocês não me deem trabalho para ninguém.
Peçam, por favor, ofereçam ajuda e arrumem tudo. Muito bom, muito bom. Lila falou assim, tem uma de 10 que me ajuda muito e tem uma de 15 que eu tenho que ficar no pé. Então, aqui mostra que o temperamento da criança faz muita diferença, tá? Então, aquela criança mais proativa, ela vai estar lá te ajudando sempre. Você não precisa estar pedindo. Você pode ali organizar, orientar, mas muitas vezes ela tá ali te oferecendo ajuda, né? A minha enteada de 15 anos, a cada 2 minutos ela vem pra mim e fala, tia, o que eu posso fazer por você? Tia, o que eu posso fazer por você? Então, é do temperamento dela estar ali junto comigo, né? Nos afazeres, tá? Então, a gente tem que, de qualquer forma, independente do temperamento, a gente tem que estar estimulando o filho, tá? Sara falou, parei de lavar as roupas dela e falei que quando ela organizar o guarda-roupa... pera, eu li errado, né? Parei de lavar as roupas dela e falei que quando ela organizar o guarda-roupa... Bom, acho que talvez aí você... Acho que eu entendi aqui o que você falou, né? Mas nada adiantou. A Bianca falou, aqui em casa fiz cartazes e deixo as diretrizes. Legal. Sara, eu vou voltar um pouquinho em você. Então, o que a gente precisa aí? Aplicar o método POC e entender por que minha filha tá tendo essas atitudes. O que tá por trás disso? Aqui alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, observa, conversa com a sua filha e começa a entender o que está acontecendo. Tá? Ana Cláudia falou, aqui o serviço é da casa e é dividido com todos os moradores. É isso aí. Cada um arruma seu quarto. Dividem a louça para tirar e colocar na máquina. Ainda tem a máquina para ajudar, né? Muito bom, Ana. A Andrea falou, já tive essa conversa com ela, até mesmo para ela não ficar dependendo de mim para tudo. E como ela quer morar fora, então tem que saber, né? Ela tem que saber fazer tudo para ela, é isso aí. Keila falou, sinto que preciso negociar com a minha filha adolescente de 13 anos. Então, cada um tem o seu jeitinho, tá? Então, tem mães que gostam de negociar. Eu não sou a favor do negociar. Porque... E aí? Quando ela crescer, ela vai negociar com quem? É um aprendizado pra vida, né? Mas cada um tem o seu jeitinho de lidar, né? Tem gente que linka isso com a mesada, né? Cada um tem o seu jeitinho. A Bianca falou, e nessa, ele com 14 anos está até cozinhando. Muito bom, muito bom. Ela falou, quero que meus filhos sejam independentes, pois também tenho uma filha com deficiência. Isso aí, buscando essa independência. Medeiros falou assim, doutora, a minha tem 14 anos, estou colocando para me ajudar. Digo que é para ela se sentir útil e está dando certo. Ótimo. Você está trabalhando aí a autoestima da sua filha, né? Muito bom. Lá falou, acho que depois desse choque de realidade vou pedir para minha mãe um papel com as tarefas para fazer. A sua mãe vai até chorar de alegria, lá. Tem ansiedade, estou tentando parar de roer as unhas. Será que essas distrações ajudam? Ajudam demais. Demais, lá. Porque aí você vai estar gastando ali a sua energia nessas coisas, tá? Ela falou, acho muito interessante, pois é difícil lidar com a adolescência. E que é o tema do meu canal, né? Te ensino a lidar com esse momento, né? A Mônica falou, tenho 2 adolescentes, um de 15 que faz tudo que combinamos e uma menina de 18 que só faz em último caso. Aí é aquela história dos temperamentos, né? Cada um com seu temperamento. Andréia, e como eu faço quando eu descubro que na casa do amiguinho ele ajuda em tudo e em casa não quer fazer nada? Elogie o que ele fez na casa do amiguinho. E aplique o método POC para entender por que ele não está fazendo na sua casa.
tá? Muitas vezes é porque você faz. A raiz da questão ali é porque você faz. Você acaba fazendo. Mas aí aplica aí na sua casa e vê o que você observa. A Bi falou assim, eu coloco um sonzinho que ele gosta na cozinha e cozinhamos juntos. Nessa ele faz pratos deliciosos. Não só isso, né, Bi? Provavelmente você aproveita ali para conversar com ele e para se aproximar dele e melhorar a relação de vocês. Muito bom, muito bom. Eu tenho escala aqui, eles não gostam que ficamos falando. Então, eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, eles se sentem meio que controlados. E aí a escala, essa planilha, ajuda demais. Muito bom. Cecília falou, meu filho está aqui comigo. Olhou para mim e disse que está com fome. Mas eu já jantei, chamei e ele não veio. Então eu disse, vire-se. Tem comida na geladeira, deixa a louça limpa. Ele ri, mas faz. Muito bom, apesar de parecer, parece um descaso, né? Ai, que mãe desnaturada, como assim? O filho tá com fome? Ao contrário, você está estimulando ele a ter a responsabilidade, né, de jantar no horário e de ter a independência de ir lá e fazer a parte dele. Meire falou assim, minha filha é muito explosiva, como agir com ela? Meire, você precisa entender por quê, método POC, tá? Qual é a raiz da questão? Por que ela tá explosiva, tá? Eu tenho uma live exatamente com essa palavra, explosiva. Meu adolescente tá explosivo comigo, acho que é algo assim, que vai te ajudar, tá? Ela falou, fiz um grupo em família, mesmo assim não colocam as suas tarefas. Li, é o que eu falei, eles não vão falar qual a tarefa deles. Eles não vão, né? Vocês têm que sentar e traçar perguntando para ele, o que você prefere fazer? Você prefere isso ou isso, aquilo? Tá? E aí eles vão escolhendo o que eles preferem. Mas não espere essa espontaneidade que dificilmente vai ter, tá? A Lala falou assim, e na psicóloga é bom saber o que dá o gatilho desses surtos dela. É isso aí, descobrir a raiz da questão, tá? Aqui ela falou, fiz um contrato, ela escolheu, assinou, e quando ela não cumpre, perde o celular por um dia. Isso tá funcionando melhor que somente com a conversa. Então, você traçou ali uma consequência e tá cumprindo com a consequência. Muito bom. Paty falou, eu já aprendi a fechar minha boca, parar de querer passar meus ensinamentos ou dar pitaco nas coisas do meu filho, não, que meu filho contava. Legal. Fez ele se aproximar de mim. Ui, eu preciso bater foto disso. Ai, que legal. Então a Paty trouxe aqui pra mim, muito obrigada por isso, Paty. O que ela já aplicou aqui do canal. Então ela falou, eu já apliquei coisas aqui do canal, aprendi a fechar minha boca, entre aspas, né? Parar de passar meus ensinamentos ou dar pitaco nas coisas que meu filho contava. Então o filho contava, ela dava pitaco. Isso vai afastando o filho. Então ela percebeu que não, né, que poderia mudar isso. E aí, o que aconteceu? O filho se aproximou mais dela. Muito obrigada por isso. Obrigada por esse retorno. Ele falou, ele já vai no psicólogo. Eu te sugiro aplicar o método POC, vai ser mais efetivo. Tia, eu sou muito desastrada. Daí minha mãe me pede pra lavar os talheres e os potes que não são de vidro. Dá certo. Muito bom. Muito bom. Vai lá. Mary falou, parece que fica fora de si. Sara falou, bom saber que não sou a única mãe desesperada. Meu de 15, ali falou, só gosta de ficar no celular. Mais que trabalhar cedo. Acho que tem que estudar. Só gosta de ficar no celular mais que trabalhar cedo? Como assim? Não entendi. Escreve pra mim de novo.
Ela falou assim, eu sou assim, qualquer coisa me dá gatilho e eu choro. Mas eu passei a escrever para minha mãe ao invés de ir conversar. Tenta dar um papel para ela escrever sobre o problema. Muito bom, uma dica aí que ela tá deixando pra gente. Seus conselhos são interessantes. Não sei se é pra lá, achei que era pra lá. Aqui ela falou assim, pois é, me pergunto isso também, mas ela não é fácil. A Ione falou assim, minha filha fala que esqueceu, por isso que é bom ter a planilha. A Samantha falou, aqui idem. Na casa das amigas são ótimas, em casa uma loucura, não querem nada nunca. Lila falou, como aumentar a autoestima do meu adolescente? Assiste a live de autoestima, que é o confiante, tá? A Ione falou, ótimo. Mônica falou, como lidar com os temperamentos diferentes de dois adolescentes, aprendendo sobre os temperamentos de cada um. Que live maravilhosa. Daniela falou, o meu já tem 20 e nunca ajudou. E estou com um problema sério com isso, porque estou ficando estressada com tudo isso e não quero... É isso aí. Muito legal esse seu comentário, Dani. Então, chega um momento que a mãe não aguenta mais. Então, olha o que ela tá falando. Eu não quero nem mais ele aqui em casa, porque ele não faz nada. Mas, Dani, você precisa colocar esse limite, tá? Por ele, tá? A Paty falou, o meu sempre ajudou quando mais novo. Quando, daí cresce, né? Para o geral. O quarto dele parece Terceira Guerra Mundial. Mas não mexo em nenhuma camiseta. Ele precisa sentir na pele a necessidade de arrumar. Terceira Guerra Mundial foi boa. Dani falou, hoje eu já finjo que o quarto dele não existe mais e deixo a porta fechada para não ver mais nada. O cansaço bateu, então deixei de lado. O quarto está até fedendo. Isso, queria saber sobre regras por falta de adolescente quando não cumpre. Li, eu não entendi a sua pergunta. Nossa, me dá uma preguiça de fazer tudo, até de viver. Lala, entendo. Mas vai fazer bem pra você. Eu parei para refletir agora. Até que eu faço algumas coisas. Eu guardo as roupas, lavo a louça, mas eu queria fazer mais. Arruma sua cama então, Lala, tá? Vamos lá, vamos ao conteúdo. Por quê, Soraya? Por que o adolescente não arruma a casa? Então, vamos pensar lá, né? Vamos pensar no método POC. Soraya, meu filho não arruma casa. Aí eu vou, né? Todo mundo que me manda mensagem já sabe de cor, né? Eu vou responder o quê? Você implantou o método POC? O que você encontrou ao implantar o método POC? Qual é a raiz da questão, né? Lembrando que o método POC, cadê a minha luzinha? O método POC é formado pelas 3 letrinhas. P de porquê, O de o que, C de como. Então, a maioria das mães vão me falar assim, Soraya, o que eu faço? Como é que eu ajo com o meu adolescente porque ele não quer arrumar a casa? Aí eu vou falar para você primeiro, por quê? Por que seu filho não está arrumando a casa? Entenda o porquê pra gente, então, saber como agir. Tá? Então, sempre encontrar a raiz da questão. E aí eu trouxe aqui 7 raízes que eu geralmente encontro ou nos atendimentos ou nas mães que fazem o curso, tá? Para vocês pensarem, conversarem com o filho de vocês e, ao encontrar a raiz da questão, trabalhar essa raiz, tá? Então, vamos lá. O que eu encontro geralmente? A mais comum, mais comum. Não passa nem na cabeça dele que ele tem que fazer aquilo. E eu vou trazer um pessoal aqui,
Meu enteado, a gente tem, de domingo, a gente tem a aguinha fluidificada, né? A gente tem o passezinho, nós temos uma visão, uma religiosidade, gente do céu, que é uma visão mais espiritualizada da vida. E a gente tem a aguinha fluidificada de domingo, que cada um toma a sua. E eu sempre pego esse copinho depois que eles bebem água e eu lavo. E de um tempo pra cá, né, as crianças estão crescendo e eu tenho falado pra eles, vocês peguem agora o copinho de vocês e lavem e guardem. Aí o meu adolescente chegou pra mim e falou assim, mas eu nunca precisei, olha como é que ele falou assim pra mim, mas eu nunca precisei lavar esse copo. Aí eu falei, então, como é que esse copo ia parar no armário? Se você nunca pegou e levou, e lavou e guardou. Como é que você acha que ele ia parar no armário? E ele olhou pra mim com cara de religiosidade. Muito obrigada, Samantha. Nossa Senhora, que eu não conseguia falar. Então, ele não tinha parado pra pensar que eu pegava o copo, lavava o copo e guardava no armário. Ele não tinha parado pra pensar como é que aquele copo ia parar no armário. Então, às vezes falta essa coisa básica de, sim, você precisa pegar o seu copo que você sujou, lavar e guardar no armário. Então, primeiro é isso. Não passa nem pela cabeça dele de que ele tem que arrumar. Precisamos conversar. Aí ela lá, me ajudando, ela lá sempre me ajuda. Eu sou assim. Eles não vão enxergar. Então, primeiro é contar para eles que sim, alguém tem que fazer. E cada um tem que fazer o seu. 2. Eles só querem fazer o que é gostoso. Lógico, a gente também. Só que a gente já entende um pouco mais porque nós somos mais velhos e sabemos que, puxa, se eu não fizer a casa vai ficar o caos e isso vai gerar uma ansiedade. Então, o filho só vai fazer o que é gostoso. Se não tiver ali o plano, o planner, a planilha, as anotações, ele não vai fazer, porque ele vai fazer o que é gostoso. 2. 3. De repente, ele se depara com uma super demanda. Até ontem ele era criança e agora, de repente, decidiram que ele é adolescente, que ele tem responsabilidades. Aí, a escola ficou difícil, tem um monte de matéria, uma professora para cada matéria, a lição tá difícil, a prova começa a ficar difícil, tem que lidar com essa questão de pertencer a um grupo, ser aceito, a transformação do corpo. Gente, é muita coisa, é muita demanda para eles. E ainda mais arrumar casa. Então eles falam, isso é muita, como é que eu tô me sentindo sobrecarregada, eles falam. Por quê? Porque de repente apareceu um monte de coisa para eles se responsabilizar. Então muitas mães falam, como assim? Que sobrecarregado, imagina eu. Tá, mas você já vem com essa transformação gradual. Ele não, de repente ele teve que lidar com tudo isso. Então vamos devagar. Tá? Entender que realmente quando ele fala tô sobrecarregado, ele tá sobrecarregado. Mas não quer dizer que eu não vá fazer as divisões dos afazeres. Tá? Então 3, né? 4. Se sente como sendo controlado, né? Então eles estão na fase de buscar independência. E aí de repente a mãe manda fazer isso, depois fazer aquilo, depois fazer aquele outro, aí ele se sente meio que controlado, fica irritado com aquilo, aí começa a não fazer só pra, né, ter aquele conflito. Então, para algumas crianças funciona, desculpa, crianças não, adolescentes funciona bem essa questão da planilha. Tá, você tem que cumprir esta tarefa no dia de hoje. Que horas você vai fazer, você pode decidir.
Então, vai muito do temperamento do adolescente, tá? Tem alguns que a gente tem que determinar assim, no período da tarde você vai fazer isso, porque às vezes ele deixa tudo para daqui a pouco, e aí quando vai ver o dia já passou. Tá? Então, vai muito do temperamento e da maturidade do filho. Alguns você vai só falar o que ele tem que fazer no dia e ele vai dar conta. Outros você vai ter que estipular ali, ó, no período da tarde ou no período da manhã você vai fazer tal coisa. E aí ele decide qual é o melhor horário para ir criando essa independência, tá? Esse era o 4, né? 5. Como ele nunca fez, ele não sabe fazer. Sabe quando você tem que fazer uma coisa que você nunca fez? E aí você tem que aprender. E aí você fica enrolando, porque você não sabe fazer? Então, eles também. Tá? Então, no começo a gente vai ali ensinando como fazer, até ele criando essa independência. E aí fazer sozinho. Tá? Gente, eu não me conformo que eu não conseguia falar religiosidade. Olha só que trava-língua que eu tô. Procrastinando no 5, 6. Esse aqui também devia ter posto lá como terceiro, viu? Muitas mães me mandavam assim: Soraya, meu filho não arruma cama. Soraya, meu filho não arruma cama. Aí eu falava assim: aplique o método POC e encontre a raiz da questão. Aí a mãe falava pra mim: eu não tô encontrando nada. Aí eu já mandava o que eu imaginava que era. A raiz da questão eu perguntava pra elas: e você arruma a sua cama? Gente, 100%. 100%. Não foi 99% dessa vez. 100% das mães me responderam: realmente, eu não arrumo a cama. 100%. Então, se a mãe não arruma a cama, por que o filho vai arrumar? Ela é o modelo. Não adianta falar. Tem que fazer. Se você não faz, o filho não vai fazer. Porque ele copia o que você faz. 100%. Das que me mandaram mensagem queixando. Eu pedia para fazer o método POC, aí elas, não tô conseguindo encontrar, e eu arriscava nessa. Então, talvez a raiz do problema seja: você arruma a sua cama? E elas me respondiam: não, você tá certa. Então, veja qual modelo você tá sendo pro seu filho, tá? E 7, uma resposta muito comum aí dos adolescentes é: eu não sou seu escravo. Uma resposta ofensiva, né? Então, a gente precisa observar como estão os valores aqui dentro de casa, né? Por que ele tá achando que arrumar a casa é uma escravidão, sendo que ele mora nessa casa e ele suja tanto quanto os demais. Então, precisamos trabalhar aí valores na casa, tá? Bom, esses foram 7 itens que eu separei aqui, que eu comumente observo. Eu vou ler aqui mais os comentários de vocês e a gente finaliza. 8h20. Bastante hoje, né? Tinha parado lá, né? A Dai falou assim: como falar pro filho sem deixar chateado que as louças não ficaram bem lavadas? Dai, não faça isso. É exatamente isso que eu tô falando. Que eu trouxe o exemplo de hoje da cama. Depois você assiste lá o vídeo, né? Então o filho começa a arrumar a cama tá toda, né, torta, né? Então, a princípio, o que você vai falar: filho, que legal que você lava a louça. Filho, que legal que você lava a louça. E aí, num outro momento, quando você for lavar, você mostra pra ele como não deixar sujo. Por exemplo, faz de conta, o prato ficaria engordurado. Aí você explica pra ele: filho, quando o prato estiver muito engordurado, você deixa ele de molho com sabão, deixa ali um tempinho, porque depois, na hora que você for lavar, sai mais fácil.
Então, num outro momento, você explica para ele como melhorar aquela lavagem. Mas na hora que ele fizer, você elogia ele. Tá? Então, são 2 momentos, tá bom? A Cris falou, já me irritei muito com a bagunça do quarto. Como a organização não parte dele, pego os itens da limpeza, entrego a ele e mostro como limpar. Ele tem 13 anos. É isso aí, Cris. Provavelmente ele nem enxerga bagunça. Tá? Sara falou, como saber o porquê se a minha filha não conversa, não se abre, não fala sobre os problemas? Sara, é por isso que eu falei que lá em cima eu falei, tô sentindo que tem alguma coisa aí. Você entendeu? Olha, cada hora a gente aprofunda mais. Por quê? Por que a sua filha não conversa com você? Por que a sua filha não se abre? Tem alguma coisa aí mais profunda. E tudo é reflexo disso. Então você precisa entender por que a sua filha não tá vindo mais conversar com você e não se abre com você. Tá? E isso vai virando uma bola de neve, né? A Samantha, vou falar de novo, é um trava-língua, não é que eu não sei a palavra, eu não tô conseguindo falar a palavra. Religiosidade. Obrigada. A Lala falou que era assim, né? Igual o que aconteceu aqui em casa. Ali falou assim: os meus deixam a garrafa vazia na geladeira. E aí você precisa observar se é por comodismo ou se é por uma falta de atenção, tá? A gente não pode esquecer aí de uma falta de atenção. Então fica de olho aí, tá? Ela falou, depois que eu parei de me importar com esses grupos, ficou mais leve. Muito bom. Ah, ela falou, graças à live de pertencimento. Ah, legal. Olha lá, que legal você falar isso. Eu tô tentando lembrar quando foi, mas eu não lembro mais, já faz um tempo, né? Legal, fico feliz. Então você se sentiu mais leve. Legal, muito bom. E sobre o celular, tenho a preocupação de não ser tão invasiva. Tem uma live chamada Senha do Celular. Essa live vai te ajudar. A Luísa, eu vi, Luísa, quando você escreveu credo, foi a hora que eu falei que as mães não arrumam a cama, né? Eu também acho credo. Arrumar a cama é o caos todos os dias. Eu arrumo. Entendi, Samantha. Mas, Samantha, eu ainda acho que você acaba arrumando as coisas para as meninas. Não sei. Eu acho que se elas não fazem, você vai lá e arruma. Eu acho. Ali falou assim, minha dificuldade é o mais velho. O mais velho deve ser arrumar o guarda-roupa dele, né? Que conteúdo edificante, doutora Soraya. Ione, você é bem elaborada nas suas palavras, né? Muito obrigada. A Cris falou, sim, se eu fizer e criticar, ele não vai mais querer fazer. Exatamente. Tá? Senão ele vai falar, poxa, e tudo que eu faço, minha mãe critica, eu também não faço. Tá? Então elogia e depois, num outro momento, explica como fazer. Ali falou, vou colocar em prática cada ensinamento. Que bom, obrigada. Daí falou, ok. Minha mãe, beijos, mãe. Doutora, quando se refere a temas de lives, consigo assistir pelo Instagram ou pelo YouTube? Pelos dois. Tá lá no YouTube e tá aqui no Instagram. Só não salvei a da semana passada, né, gente? Que semana passada, nossa, o que aconteceu aqui no meu canal, né? Lembra? A live caiu 3 vezes e não ficou salva. Então, não tá nem no YouTube nem no Instagram da semana passada, tá? As duas, por sinal. Da segunda-feira, a live aconteceu direitinho, mas no final ele não me deixou salvar. E a da quinta-feira, a gente passou por aquela situação, né? De cair 3 vezes. E aí foi quando eu pus o vídeo pedindo ajuda pra vocês, porque alguma coisa tá acontecendo aqui no canal, que ele não tá entregando meus conteúdos. Mas vamos lá, vamos nos virando, tá? Bom, gente, é isso. Eu já fiz uma live sobre meu filho não faz nada em casa. Com
outra vertente, tá? Então dá pra gente, né, trazer o mesmo assunto de várias formas. Então quem quiser complementar, tem uma outra live que tá no feed ou tá lá no YouTube sobre esse mesmo tema, tá? Então se vocês acharem interessante, também assistam essa outra live. Para quem tá chegando aqui no canal, toda segunda-feira às 19h30 e quinta-feira às 20 horas tem live. Segunda-feira, conteúdão como o de hoje, então eu fico mais falando, né? E na quinta-feira eu convido uma mãe para participar comigo ao vivo sobre o tema da segunda, que é o de hoje. Então, quinta-feira, quem estiver passando por isso aí na sua casa, quiser, Soraya, aplica aqui comigo o método do POC, o que a gente pode fazer aqui em casa, vem conversar comigo aqui ao vivo. Quinta-feira, 8 horas da noite. Todos os dias tem conteúdo, inclusive sábados, domingos e feriados, então todo dia tem vídeo aqui no canal. E quem quiser dar um passo a mais, eu tenho um curso voltado para mães de adolescentes. Soraya, eu não sei mais o que fazer, preciso aprender um pouco mais sobre adolescência para saber lidar com esse momento. Eu tenho um curso que fica o link lá na bio, para quem não sabe o que é bio. Entra no meu canal, tem a fotinho, uns inscritinhos, na última linha tem um link, aí você clica, é direcionado para uma página onde eu explico como é que funciona o curso. E serão bem-vindas. Acho que é isso. Deixa eu ler aqui os últimos comentários. Que live gostosa. Vou pôr em prática as dicas de hoje. Obrigada, Samira. Que bom. A Day falou, eu já falei que as louças não estavam bem lavadas. Tudo bem. Tudo bem. Vamos seguindo. Daqui a pouco você continua, você traz um elogio, mas lembre, sempre um elogio verdadeiro. E a gente vai modificando essas questões, tá? Então, muitas vezes a gente toma atitudes que a gente não sabe que aquilo tá nos afastando do filho, tá? Mas a gente não faz aquilo de propósito. E aí, quando a gente se dá conta de que aquilo pode estar afastando o filho, a gente muda. Aí ele sente e reaproxima, tá? A Cris falou, muito obrigada por essa troca de experiência e pelas orientações. Muito bom, né? Essa troca com as mães, isso aqui é importante demais. Obrigada, Cris, por sempre estar aqui participando. Tenho muitas dúvidas. Li, o canal é para isso, espero poder te ajudar. E se quiser, te convido a fazer parte aí do grupo de mães que está aqui no meu curso, tá bom? A Latia, você pode fazer uma live sobre ansiedade, TDAH, depressão e afins? Só TDAH, que talvez não, Lala, porque eu confesso que eu fiz um conteúdo de TDAH e quase ninguém quis assistir. Então já tenho um conteúdo aqui de TDAH, já tenho de ansiedade e já tenho de depressão. Mas eu posso repetir, tá bom? Farei sim. Assistir o seu programa foi um desenrolo sobre adolescentes. Que bom. Andréia falou, muito obrigada, vou ver o método POC e aplicar. Andréia, lá nos destaques, eu não sei se você é nova, mas nos destaques, que são essas bolinhas, tem lá escrito POC, lá eu explico como funciona, tá? Ah, a Samantha falou, obrigada, até quinta-feira, estarei lá. Que bom, Samantha. Samantha tá aqui quase há um ano, né, Sam? Vou tentar mudar, obrigada, Dai falou. Obrigada a você, Dai. Eu quero o curso, Li, então vou ficar muito feliz. Se você entrar, já te mando uma mensagem logo em seguida pra gente fazer um... Quem entra lá no curso agora tem um quiz, né? Que eu faço umas perguntinhas, vocês respondem e ali tem uma graduação para ver que tipo de mãe que você tá nesse momento, pra gente traçar um caminho lá no curso, tá bom? A Ione falou, quinta-feira estaremos juntas e misturadas. Ah, que legal! Vou bater uma foto dessa. Gostei dessa. Ah, legal. Obrigada, Ione.
A Miss falou assim, boa noite, doutora, te acompanho há um tempo, tem me ajudado muito. Miss, me manda uma mensagem contando o que você já implantou aí na sua casa, conta pra mim. Tem que pagar o curso? Sim, Li. A Miss falou, doutora, borderline, tem algum material sobre borderline? Não. Não, porque aqui meu foco é a adolescência, relacionamento com adolescente, tá? Cris falou, boa noite. Lu, beijos, Lu, desculpa, mas tô acabando, querida. Grande beijo, Lu, obrigada, viu? Meninas e meninos, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Passamos aqui, né, de 1 hora de live. Obrigada por terem compartilhado o dia a dia de vocês. E venham participar ao vivo quinta-feira, às 20 horas, encontro vocês ao vivo. Beijos. Tchau, tchau.